Hoje a gente vai dar continuação à nossa aula sobre materiais restauradores e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o cimento de óxido de zinco eugenol, que é um excelente material muito utilizado na odontologia. A gente viu nas últimas aulas a respeito do cimento de ionômero de vidro, do cimento de hidróxido de cálcio e para dar continuação às nossas aulas sobre cimento, a gente vai falar hoje um pouco sobre o óxido de zinco eugenol, que é um material restaurador muito utilizado para restaurações provisórias, né? A gente vai ver que por conta das suas características, de ele ter uma ação antibacteriana, de ele ter uma ação hemostática, a gente vai utilizar ele como restaurações provisórias. Mas ele também tem outras funções, como cimentações temporárias, cimentações definitivas, forramentos, bases. Então, ele é um material muito excelente que a gente precisa estar estudando um pouco sobre ele. Então, vamos lá continuar nossa aula. O óxido de zinco eugenol, ele é composto, né, nada mais, nada menos do que de óxido de zinco e eugenol. O eugenol, ele é composto por essa fórmula química, né, que pode vir a cair em prova, pode vir a cair em concurso. E o eugenol, ele tem como principal função a inibição da polimeralização dos monômeros resinosos, que vai ser uma desvantagem muito grande para esse material. Então, existem alguns profissionais que não usam esse material por conta dessa função dele. Mas a gente vai ver, posteriormente, que ele pode ser, sim, utilizado. E a gente também tem um zinco que tem uma excelente propriedade no meio bucal, e ele principalmente age como fazendo com que esse material seja biocompatível para a estrutura dentária. A gente tem o IRM, né, que é conhecido popularmente, não por conta de óxido de zinco eugenol CRM, mas por conta dessa marca que a gente tem, que é mais utilizada em clínica. Eu mesmo, quando eu peguei essa matéria, quando eu peguei essa disciplina na faculdade, a gente sempre chamava, me deu um IRM, já sabia que era óxido de zinco eugenol. Mas pode vir em outras formulações a respeito. Aqui na aula eu coloquei vários tipos de marcas que a gente pode estar em contato, né, em clínica, em consultório, enfim. O IRM, ele está em diversas formas, em pó, em pasta, em base e em líquido. Mas o mais utilizado hoje é a associação de pó e de líquido. Inclusive nessa aula, e na verdade em todas as aulas sobre materiais restauradores, a gente vem tentando falar um pouco para os alunos o que eles vão precisar fazer para utilizar esse material, que a gente chama de manipulação. Então, ao decorrer dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a manipulação do óxido de zinco eugenol. A gente vai utilizar o pó mais quando a gente utiliza o óxido de zinco e o líquido quando a gente usa o eugenol. Então tá. Vamos agora falar um pouco sobre as propriedades, as vantagens, as finalidades do material restaurador. Primeiro de tudo, ele tem uma ação anódita. O que é isso? É um efeito sedativo. Então, por exemplo, esse material a gente viu no início da aula que a gente utilizava ele muito para proteger a polpa. Então, caso aconteça, por exemplo, uma pulpite irreversível, ou então acontece uma necrose pulpar. E aí o paciente pode estar sentindo muita dor, seja por aquela polpa necrosada, né, tanto na polpa quanto no periodonto. E aí a gente vai trazer esse material agindo como efeito sedativo, como uma ação anódita, para o paciente assim aliviar a sua dor. Ele também age como isolante térmico e isolante elétrico, que vai ser essencial para o tipo de material que a gente vai indicar. Como eu disse, a gente na odontologia hoje, nós utilizamos muito esse material com um amálgama e não com uma resina composta. Por quê? Vamos explicar. A resina composta, a gente vai ver na próxima aula que ela tem o que a gente chama de camada híbrida. E essa camada híbrida é nada mais, nada menos do que os monômeros que são convertidos em polímeros. E é claro que vai ter toda outra função, mas não é o foco da aula de hoje. E aí, quando esses monômeros, eles reagem com o eugenol, que a gente viu que a função dele é inibir essa polimeralização, não dá bem, não bate bem. O eugenol não bate bem com o sistema adesivo, ele fala, ó, não quero você aqui perto de mim, a gente não vai se dar bem, e aí não acontece a inserção deles dois. Por quê? Porque o eugenol não permite
que os monômeros sejam polimerizados, sejam convertidos em polímeros. Então, se não tem como converter, né, então não tem como ter um sistema adesivo. Então, por isso que ele tem essa função de ser isolante térmico e elétrico, porque ele é isolante térmico e elétrico por conta do seu material restaurador, que a gente vai utilizar junto, que é o amálgama. Então, o amálgama, ele precisa de um material que seja isolante térmico, precisa de um material que seja um isolante elétrico, porque a gente vai utilizar esse material, o óxido de zinco e o eugenol, em cavidades muito profundas. Então, nós precisamos de um material que precise, que tenha contato com esse tipo de material. A gente sabe que o amálgama, que vai ser inclusive a nossa última aula, acredito, dessa playlist, ele é um material que não é qualquer um que dá bem com ele. Sabe aquelas pessoas que não é qualquer um que dá bem? Então, é o amálgama e o óxido de zinco e o eugenol. Além disso, ele tem uma ação anti-inflamatória, então o pH desse material é um pH neutro, então ele tem uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação também antibacteriana, ele é bactericida, ele é bacteriostático. Por ele ser bactericida, ele traz um bom vedamento marginal, né? Ele sela as cavidades, e quando ele sela a cavidade, ele evita a infiltração de bactérias, ao contrário do que se a gente utilizar esse material, como por exemplo, com sistema adesivo. Se a gente utiliza esse tipo de material no sistema adesivo, o sistema adesivo vai, da mesma forma que o eugenol está evitando a conversão de monômeros para polímeros, o sistema adesivo vai criar fendas nesse material, então vai ter infiltrações marginais. Então, tanto o sistema adesivo quanto o eugenol, quando eles são colocados juntos, um causa mal para o outro. Não sei se deu para entender bem. Caso vocês não tenham entendido, eu posso explicar nos comentários desta forma também. E ele tem uma facilidade de uso muito boa, então quando a gente vai manipular ele, a gente vê que a gente consegue manipulá-lo de uma boa forma e ele é biocompatível, então ele também vai estimular a formação de dentina, assim como o cimento de hidróxido de cálcio. Então, por isso, ele é um material que tem essas funções de ser cimentador temporário, de ser cimentador definitivo, enfim. Agora a gente vai falar um pouco sobre a manipulação do óxido de zinco e eugenol. O óxido de zinco e eugenol, a gente vai utilizar pó, líquido, a gente vai utilizar essa colher dosadora, a espátula 24, a espátula de inserções, enfim. Geralmente o tempo de manipulação desse material é de 2 a 3 minutos, mas isso equivale muito ao tipo de técnica, porque cada fabricante, né, tem um tipo de indicação para o uso que você vai utilizar. E também cada faculdade, às vezes, ensina de uma forma, então aqui é mais uma base. Assim como eu estou dizendo em outros vídeos, a gente fala um tipo de manipulação desse material, mas cabe a você saber qual é que a sua faculdade utiliza, porque não é algo definitivo na odontologia. Essa aqui eu vou utilizar, na outra não vou utilizar, então é muito de você isso. Então, vamos lá falar um pouco sobre os materiais que a gente vai utilizar. Então, para a gente manipular o óxido de zinco e o eugenol, a gente vai precisar do óxido de zinco, lembrando que ele vai sempre estar em pó, e o eugenol, que vai estar em líquido. Então, aqui também é outra marca que a gente tem, né, o óxido de zinco e eugenol. A espátula 24, né, espátula de inserção, espátula e a placa de vidro. Lembrando que a placa de vidro, a gente sempre indica ser uma placa de vidro que tem uma parte lisa e tem uma parte rugosa. E também uma Hollenbeck 3S. Então, vamos lá começar a falar sobre a manipulação desse material. Então, a gente sempre vai utilizar 1 para 1. Só que esse 1 para 1 vai ser dividido em 3. Como assim? A gente vai utilizar uma porção de pó e uma porção de líquido. O líquido a gente vai colocar junto ao pó e o pó a gente vai dividi-lo em 3 partes. Então, a gente vai dividir uma grande porção, outra porção e outra porção. E com a espátula de inserção, nós vamos manipular esse material. É importante que nós não colocamos o pó e o líquido nas bordas da placa de vidro, porque pode cair, pode derramar, e aí você vai ter que fazer tudo de novo, pode secar. Então, vamos colocar mais para o meio, é mais indicado. Então, beleza. Vamos pegar agora uma placa de vidro. Pega-se então a placa de vidro, certo? Na parte fosca ou a parte rugosa, e a gente vai colocar uma porção de pó e uma porção de líquido.
Nessa porção de pó, nós vamos dividir como a imagem em uma maior e as outras duas, uma, duas, três, né? Vamos voltar para a imagem para a gente entender melhor. Uma, duas, três. E aí, a gente vai manipulando uma parte de cada vez. Então, com a espátula de inserção, a gente vai homogeneizar, né? Que é a palavra certa, não é misturar, e se homogeneizar ou espatular a porção maior com o líquido. Então, uma porção maior, o líquido, a gente homogeneiza, geralmente em torno de 20 a 30 segundos. Depende da sua força, depende da placa, depende de vários fatores. Mas geralmente de 20 a 30 segundos. E aí, depois que a gente vai colocando, manipulando, a gente vê que forma meio que estrias. Eu não achei, na verdade, uma imagem, mas existem vários vídeos aqui no YouTube que mostram essa manipulação e com certeza você vai observar isso, né, quando sua professora ou seu professor for ensiná-lo. E aí vai formando essa estria e depois, quando você vê que ele tá naquele ponto, né, que a gente chama de ponto de fio, a gente vai lá e manipula a segunda parte. Homogeniza por mais 30 segundos, coloca a terceira parte e assim vai. Geralmente, a manipulação de tudo isso, geralmente é 1 minuto e meio. Mas depende muito. Às vezes você tem que colocar mais pó, às vezes tem que colocar mais líquido. E aí a gente vai colocando. E como a gente vai inserir na cavidade do paciente? A gente vem com a Hollenbeck 3S, colocamos ela como se fosse uma bolinha e a gente aplica na cavidade do paciente, geralmente naquela parte mais profunda. E aí a gente vai colocando até deixar o material. Só que isso tem que ser muito fácil, porque ela começa a endurecer, muito rápido na verdade, porque ela começa a endurecer. E aí quando ela endurece, pra gente esculpir é muito difícil. Então é toda uma manipulação pra gente fazer isso. Então aqui a gente divide, né, em 2 partes e essa segunda parte, 3 partes, colocamos água, manipulamos, depois colocamos mais pó, manipulamos, mais pó, manipulamos e aí a gente insere na cavidade ou do bob ou do paciente. E aí a gente precisa agora falar um pouco sobre uma característica desvantajosa desse tipo de material. Bom, a gente precisa saber que o eugenol, ele é um material que apresenta propriedades negativas em relação a outros tipos de materiais. Só que a gente, com o intuito de evitar sensibilidade, de evitar infecções, movimentações dentárias, né, mobilidade, a gente vê que muitas vezes não é possível finalizar uma restauração. A gente está lá restaurando, não dá tempo, a gente tem que atender outro paciente ou a clínica, né, já está acabando. E aí, pra gente não manipular logo o amálgama, né, que o amálgama, ele demanda tempo, a gente coloca esse material. E aí, depois, né, de uma semana ou 10 dias, a gente pede o paciente para retornar e aí a gente restaura definitivamente com o amálgama nesse material. Então, é importante a gente falar que o óxido de zinco eugenol, ele não pode ser utilizado como material definitivo, porque ele apresenta algumas propriedades, que a gente vai ver no próximo slide, que não vão ser muito boas quando ele está em contato com a cavidade oral. Ele tem propriedades maravilhosas, mas para a gente estabelecer uma necessidade do paciente, né, tanto funcional quanto estética boa, a gente pede, né, para que a gente utilize esse material mais como material provisório. Até porque ele, a depender do meio que ele fica, bucal, ele pode vir a ter rachaduras, infiltrações. E aí, pra gente não fazer isso, né, a gente deixa ele só como provisório, o paciente volta depois de certos dias e a gente restaura definitivamente. Então, aqui a gente tem algumas propriedades negativas, né, que acontece e dentre essas propriedades a gente tem o aparecimento de fendas, né, de infiltrações, que foi como eu disse. O eugenol, ele acaba liberando água para o meio bucal, por conta da sua composição. E quando ele libera água para o meio bucal, ele interfere muito no sistema adesivo, vamos dizer por assim. Então, o sistema adesivo, a gente vai ver que ele é um material que a gente vai utilizar tanto ácido fosfórico quanto outros tipos. E quando a gente está utilizando ele junto com outro material, a gente precisa que nenhum material influencie. Então, muitas vezes o eugenol, quando ele é aplicado com sistema adesivo, ele gera essa redução da dureza superficial do dente. Então, a gente precisa priorizar não utilizá-lo com sistema adesivo.
Além disso, ele traz uma redução de conversão polimérica, porque ele é um material que a gente vai utilizar, né, como eu disse, em cavidades muito profundas, quando a polpa está inflamada, quando tem bactérias. E aí, geralmente, esses efeitos, eles são de baixa concentração. E aí, por ele ter baixa concentração, tem essa redução da conversão polimérica. Além disso, ele tem um aumento da rugosidade e resistência à compressão baixa. Por todas essas desvantagens, o material restaurador, né, o IRM, o óxido de zinco eugenol, ele não é indicado. Mas é claro que isso varia muito de acordo com cada profissional, de acordo com cada material, porque isso é um geral. Mas vamos supor, essa marca S-White não tem a mesma função do que a Bio, ou até mesmo da Makira. Então, é um material muito bom, tem propriedades excelentes, mas também tem desvantagens muito grandes que a gente precisa tá sabendo pra gente manipular, certo? Mas, resumindo, a gente utiliza sim o IRM em cavidades muito profundas, né, pra proteger a polpa, como restaurações provisórias, e aí depois a gente coloca o amálgama, ok? Bom, eu espero muito que vocês tenham entendido. A nossa aula é um pouquinho confusa, né? Mas eu acredito que deu para entender. Caso vocês não tenham entendido, podem entrar em contato através do nosso Gmail, Resumo de Odonto. Também disponibilizo os slides e também através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Então, se você gostou, dá uma forcinha, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para as pessoas da sua faculdade, para as pessoas do seu concurso. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E valeu!